rolezinho. Opa, no cangote, papai. No enquadrão aqui. Motos que são abordados pela GCM após se empolgarem e serem vistos acelerando um pouco acima do limite lá em BH. Perdeu, Zé. E Zé, eu tô só com o celular na cintura aqui. Se quiser ver a habilitação, tá só o celular. Se quiser revistar também, tá de boa. Olhar, beleza? Vou desligar ela aqui, viu? Se quiser pegar a chave. Tem estresse não, mano. Parou, tá de boa, entendeu? Não, eu tô tranquilo. Tava indo trabalhar, senhor. Eu tô gravando também. Se tiver problema, eu posso parar. Não, tá